Esse cara passou vários anos de sua vida na cadeia por culpa de um chefão do crime que lhe incriminou falsamente. Agora que está solto, ele decide buscar vingança, usando todos os conhecimentos que adquiriu na prisão. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Revolver, um filme de crime e suspense lançado em 2005. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Esse cara está prestes a ser chantageado por dois gênios do crime. Começamos com uma frase do imperador Júlio César, que diz que seu inimigo se esconderá justamente no último lugar que você procuraria. Após passar 7 anos presos por se envolver com jogos de azar, Jake Green é solto e decide se vingar de um criminoso chamado Dorothy Masha, que é o dono de um cassino e também o responsável por ter ele colocado atrás das grades. E sim, esse cara é um bandido bastante temido, apesar de se chamar Dorothy. Mas a partir de agora, vamos usar somente o sobrenome dele para não ficar estranho. A caminho do cassino para se encontrar com o criminoso, o irmão do Jake tenta desencorajá-lo a se vingar, porque ele já ganhou uma fortuna com os jogos e pode simplesmente esquecer tudo e se aposentar de vez. Assim que Jake entra no cassino, todos os funcionários começam a cercá-lo, por saberem que ele pode quebrar a banca facilmente. Cheio de confiança de que poderia vencer uma disputa, Masha decide convidá-lo para um joguinho particular. Apesar de seu guarda-costas Paul ter lhe aconselhado a não fazer isso, porque segundo ele, Jake melhorou absurdamente desde a última vez que se viram. Mas mal sabem eles que ninguém é mais implacável tirando grana alheia do que o jogo do tigrinho. Antes de entrar no elevador para se encontrar com Masha, Jake pensa várias vezes em ir pelas escadas, porque desenvolveu claustrofobia após passar tanto tempo preso em uma cela. Mas por serem 20 lances de escada, ele acaba pegando o elevador, enquanto luta para se manter calmo. Ao se sentar junto da mesa com Masha e os outros jogadores, Jake perde propositalmente a primeira aposta, só para fazer o criminoso se sentir mais confiante de que poderia vencê-lo. Rapidamente, a estratégia dá certo, e Masha debocha dele várias vezes, mas como consequência, o criminoso perde a aposta alta para Jake, que fatura uma bolsa cheia de dinheiro. Antes de saírem do local, Jake e Billy são ameaçados para voltarem para a mesa, porém ele decide ir embora mesmo assim. E um cara chamado Zack lhe dá um cartão, e diz que ele está em perigo. Dessa vez, Jake pega as escadas, mas misteriosamente desmaia e despenca por alguns degraus. Nesse momento, é revelado que está escrito Take the Elevator no cartão, ou seja, pegue o elevador. Enquanto isso, Masha pede para Paul eliminar o cara, mas não contratando assassinos baratos, e sim profissionais que realmente darão conta do serviço. E eu conheço um careca com um código de barras na nuca que poderia realizar esse trabalho. De volta ao Jake, o cara está no hospital, e a médica diz que não conseguiu descobrir o motivo de ter desmaiado, e que ele deve voltar para casa enquanto espera o resultado do exame de sangue. Obedecendo a doutora, o cara retorna para sua casa, junto com seu guarda-costas, e encontra um cartão caído no chão, que pede para ele se abaixar para pegá-lo. No mesmo instante que Jake se abaixa, os assassinos que estavam escondidos atrás da porta começam a atirar. Ele só não é baleado porque seguiu a instrução descrita no cartão. Após todos os guarda-costas serem eliminados, Jake fica a um passo de ir pro além junto com eles. Porém, Zack chega bem na hora e lhe salva, o colocando dentro do seu carro e fugindo do local. Alguns minutos depois, Sorter, que é o finalizador que tentou acabar com o Jake, começa a desconfiar que alguém tenha alertado o cara, já que Sorter tem uma ótima pontaria e nunca tinha errado seu alvo até aquele momento. Passando para Jake, ele é apresentado a um homem chamado Avi, que está jogando xadrez, e de alguma forma conseguiu pegar os seus exames de sangue. Ao ler os papéis, o cara descobre que uma doença contaminou seu sangue e seus órgãos, e que só lhe resta 3 dias de vida. Mas se mantendo sem emoções como sempre, o cara se levanta para ir embora, mas Zack diz que os dois podem salvá-lo em troca de 2 condições. A primeira é que Jake dê todo o seu dinheiro para eles, e a segunda é que obedeça cegamente sem questionar nada. E por pensar que esses exames de sangue são falsos, e que só querem arrancar sua grana, Jake retorna ao consultório daquela mesma médica, e ela diz que ele está de fato morrendo. Mas mesmo assim o cara desconfia, por pensar que Zack e Avi subornaram a doutora, e assim conseguiram acesso aos seus exames. Decidido a descobrir a verdade, o cara se consulta com outro especialista, e ele lhe fala a mesma coisa. Então Jake saca uma arma e aponta pro médico, pedindo para ele revelar o quanto lhe pagaram. Porém, logo o cara percebe que o doutor é inocente, e que está de fato morrendo. E galera, essa decisão do Jake de consultar vários médicos é algo que as pessoas deveriam fazer mais, já que geralmente médicos e também outros profissionais da saúde vivem discordando uns dos outros, sem contar que várias pessoas já foram dadas como mortas por algum médico, e mesmo assim sobreviveram. Acho que todo mundo deve conhecer ao menos uma pessoa que passou por isso. Mas continuando, o cara pega dinheiro no banco e entrega para os chantageadores. Os dois até explicam que são agiotas e que irão emprestar o dinheiro do Jake para tentar faturar mais com os juros do empréstimo. Depois de passarem o dia inteiro visitando clientes para emprestar a grana, Zack leva Jake até um hotel barato para ele passar a noite, já que a sua casa não é mais segura. Enquanto isso, Masha está na mansão do Sun Gold, que é o maior chefão do crime da cidade. Ele está se preparando para conversar com o cara. No entanto, Sen envia sua assistente Lily Walker no lugar, porque não confia o suficiente em Masha para revelar seu rosto. Assim que a conversa começa, Lily ameaça o criminoso, explicando que ele tem uma semana para entregar o pó branco que prometeu. E obviamente ela está falando do whey protein e da creatina. Já no dia seguinte, Jake entrega mais dinheiro para os agiotas,
agiotas, e os dois perguntam sobre a época em que ele estava cumprindo pena. O cara então explica que lhe deram duas escolhas: ficar preso por 14 anos com os outros detentos, ou passar apenas 7 trancado em uma solitária. Jake escolheu a solitária, e a sua cela ficava ao lado da de um grande mestre do xadrez, e também de um trapaceiro profissional que estava preso há bem mais tempo que ele. Jake explica que esses dois eram extremamente inteligentes, e que se sentia burro quando comparado a ambos. Eles usavam livros de astrofísica e mecânica quântica para se comunicarem através de fórmulas matemáticas, para que os guardas não percebessem. Usando essa tática, os dois planejaram uma fuga, e prometeram que levariam Jake juntos se eles lhe contassem tudo sobre a sua vida. Assim que chegou o dia da fuga, os dois não o levaram, e simplesmente desapareceram sem deixar rastros, como túneis ou buracos nas paredes. Quando Jake finalmente saiu da prisão, percebeu que os dois haviam roubado todo o seu dinheiro, e ainda deixaram um bilhete, que diz que você só pode ficar mais inteligente se enfrentar um adversário ainda mais esperto. E usando os conhecimentos que os dois lhe passaram na prisão, o cara conseguiu recuperar toda a grana apostando. Com o tempo, Jake continua trabalhando para os agiotas, emprestando seu próprio dinheiro que tanto se arriscou para conseguir, e indo cobrar os clientes que estão devendo. Porém, ele se recusa a machucá-los quando esses não têm como pagar. Jake até deixa mais grana para uma senhorinha que já estava devendo. Ao retornar, ele se encontra com Zack e Avi, que estão tentando arrancar uma parede para conseguir roubar um cofre que está atrás dela. Uma vez que conseguem o que queriam, eles levam o cofre embora com um guincho, ao melhor estilo Velozes e Furiosos. Nesse momento, é revelado que dentro do objeto está o pó de Plim 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 que Masha tinha que entregar para o chefão do crime. Assim que descobre o que aconteceu, Masha fica furioso e diz para Paul arrumar mais creatina, já que se eles não cumprirem com a entrega serão finalizados. Sem escolha, Paul decide ir até o Lord John, que é o concorrente deles, só para tentar comprar a substância. E se aproveitando por eles estarem desesperados, o cara cobra um preço bem maior. Inicialmente, Paul se recusa a pagar, mas Masha está com tanto medo do Sam Gold que acaba aceitando a proposta, mesmo com um preço superfaturado. Agora, com tudo acertado, os dois grupos combinam de se encontrar em um hotel para realizar a transação. Porém, Jake, Zack e Avi se disfarçam de trabalhadores para conseguirem se infiltrar no local. Jake até fica com medo de pegar o elevador por causa da sua fobia, mas rapidamente os agiotas lhe forçam a entrar. Logo, eles invadem o quarto de um dos hóspedes do hotel e lhe ameaçam para ficar quieto. E em seguida, abrem um buraco na parede para jogar gás sonífero nos quartos em que ambas as gangues estão. Uma vez que os criminosos dormem, eles entram no local para roubar o dinheiro e também o pó. Assim que descobrem o que aconteceu, tanto Masha quanto John ficam furiosos e pensam que um roubou o outro, já que eles não sabem que Jake, Zack e Avi estavam no hotel. E é interessante ver que Jake consultou vários médicos quando seu dinheiro estava em jogo, mas parece negligenciar totalmente a claustrofobia, talvez por já saber que teria que enfrentá-la entrando em lugares apertados para ir se acostumando com o tempo, e mostrando para o seu cérebro que não tem nenhum perigo. E geralmente fobias funcionam assim, é basicamente um bug no seu cérebro, que ativa um sinal de alerta em uma situação que aparentemente não tem nada de perigosa. Para curá-las, você precisa ir enfrentando essas situações até seu cérebro se acostumar. Após isso, o cara retorna para o esconderijo dos agiotas e vence Avi várias vezes no xadrez. O agiota então pergunta qual é o segredo para ele vencer tanto. E por sua vez, Jake explica todas as táticas de manipulação que aprendeu na prisão e que usa para mexer com a mente dos seus oponentes. E após Jake vencer mais uma vez, Avi fica frustrado e diz que não irá mais jogar xadrez com ele. Em seguida, eles entram no carro para ir visitar outro cliente, e Avi pede para Jake contar o motivo de ter sido preso. O cara explica que há 7 anos atrás, Masha tinha 3 guarda-costas idiotas, que perderam uma grande aposta, e por isso pediram a sua ajuda para recuperar a grana, porque sabiam que ele era bom em jogos de azar. Porém, Jake se recusou, e por isso os criminosos ameaçaram seu irmão e a família dele. Sem escolhas, o cara teve que participar da aposta para tentar recuperar a grana, só que um dos jogadores insultou Jake, e ele decidiu dar o troco atirando no seu pé. Como consequência, as luzes se apagaram por causa dos tiros, e o dinheiro que estava na mesa sumiu. Alguns jogadores pensaram que Jake roubou a grana, e por isso lhe deduraram para a polícia. Com medo do cara abrir o bico, os guarda-costas decidiram ameaçar a família do cara mais uma vez, mas acidentalmente finalizaram a mulher dele. Já Jake teve que cumprir os 7 anos de prisão. De volta ao presente, o cara recebe uma ligação do seu irmão Billy, que está bem preocupado. Ele explica que Jake deveria se afastar o quanto antes, porque tem algo errado com esses dois agiotas, e até mesmo Sam Gold tem medo deles. Porém, o cara não segue o conselho do seu irmão, e retorna para onde os agiotas estão. E para testarem sua lealdade, os criminosos dão uma pistola para Jake, e lhe pedem para atirar no joelho de um cliente que está devendo. Uma vez que se recusa, Zack e Avi se irritam, e o cara aponta uma arma para os dois, e fala para o cliente ir embora. Mas assim que ele puxa o gatilho para atirar em Avi, percebe da pior forma que a arma estava sem munição, e acaba sendo nocauteado. Depois de acordar em seu quarto de hotel, Jake recebe uma ligação do Avi, dizendo que ele sobreviveu aos 3 dias, e que por isso precisa ir ao médico para fazer mais exames. Poucos minutos depois, Billy chega no quarto com a sua filha Rachel, e entrega uma arma para o cara conseguir se proteger. E ao retornar pro médico para checar a sua saúde, o doutor explica que cometeu um erro, e que de fato Jake está doente, mas que existe um
tratamento que pode salvá-lo. Nesse momento, a mente do cara fica toda bagunçada e ele tenta descobrir como os agiotas estão conseguindo enganá-lo e manipulá-lo por tanto tempo. Jake ficou tão distraído enquanto pensava que um carro quase o atropelou, e como não conseguiu chegar a uma conclusão, o cara liga para a Ave em busca de respostas, mas o criminoso diz que ele descobrirá tudo em breve. Enquanto isso, Masha ainda não esqueceu do Jake e ordena que Paul envie mais homens para tentar finalizá-lo. Ao retornar para o hotel que está hospedado, o cara encontra os agiotas, e eles avisam que os homens do Masha estão escondidos no quarto dele, só esperando para pegá-lo desprevenido. Sabendo disso, o cara foge do local, e os criminosos começam a persegui-lo. Um deles até pula de um local alto segurando uma escopeta, e ao cair, sem querer, puxa o gatilho e se auto-finaliza. Jake consegue escapar, mas os outros criminosos pensam que ele finalizou o homem da escopeta. E eu acho que esses agiotas devem ser tipo o Lord Varys do Game of Thrones, que tinha espiões infiltrados em tudo quanto é lugar, para sempre estar um passo à frente de todo mundo. Mas o que mais me intriga é o fato deles terem conseguido enganar 3 médicos para fazerem parecer que Jake está morrendo, já que eu acho bem difícil que todos os médicos tenham aceitado o suborno. Talvez os agiotas só tenham realmente alterado os exames, visto que a Ave teve acesso a eles até mesmo antes que o Jake. Após isso, Masha está jantando em um restaurante e não entende como, mesmo estando sozinho, Jake conseguiu escapar dos seus homens. Só que de repente, uma confusão toma conta do restaurante, quando Sorter dispara em uma garçonete sem nem consultar seus companheiros, e por isso eles pensam que estão tentando eliminar Masha. Sorter então foge do local e os outros criminosos colocam seu chefe embaixo da mesa para ele não se ferir. Porém, assim que olha para a garçonete, o cara percebe que ela ainda estava viva e que está escondendo uma arma embaixo do guardanapo porque pretendia eliminá-lo, a mando do Lord John. E mesmo estando quase morrendo, a mulher dispara em Masha e deixa ele sem um dos dedos. O cara até tenta alertar seus homens, mas eles não lhe escutam por causa da confusão. Desesperada e com medo de morrer, Masha consegue pegar uma arma e finaliza a garçonete antes que ela conseguisse acabar com a sua vida. Ao se encontrar com Sorter, que tinha saído para ir atrás dos outros assassinos, Masha lhe agradece e diz para ele ir atrás do Lord John. Obedecendo a ordem do seu chefe, Sorter se infiltra no bar que o cara está e finaliza os guardas que cuidam das câmeras. Uma vez que olha para os monitores e descobre a mesa que o Lord John está sentado, Sorter abre um buraco na parede e, apesar de errar alguns disparos, ele eventualmente consegue finalizar o criminoso. Enquanto isso, Zack e Ave estão jogando golfe no telhado de um prédio e, por estar cansado de ser manipulado, Jake decide fazer mais algumas perguntas para os dois. Ave então explica que os dois literalmente conseguem ouvir os pensamentos dele e que é por isso que estão sempre um passo à sua frente. Como consequência, o cara fica ainda mais confuso e começa a pensar que talvez ele esteja preso naquela solitária e que nada disso é real. Passando para Paul, ele machuca vários membros da gangue do Lord John para tentar descobrir onde está o pó, porém eles contam que não estão com a substância e que Jake roubou ela. Quando Paul retorna e conta tudo para Masha, o cara fica furioso e com seu ego ferido, já que essa é a 10ª vez que Jake consegue fazê-lo de trouxa e sair impune. Decidido a dar o troco, Masha ordena que dessa vez Paul vá atrás do irmão do Jake, e alguns minutos depois, Billy escuta o barulho de alguém entrando e pede para sua filha se esconder dentro do armário. Logo, Paul e seus homens dão as caras e ameaçam Billy para tentar descobrir a localização do Jake. Porém, o cara se recusa a falar e por isso martelam a mão dele. E mesmo sofrendo com uma dor absurda, Billy não dedura o seu irmão. Enquanto isso, Masha está ficando neurótico, pensando que a qualquer momento os homens do Sun Gold podem eliminá-lo. De repente, Lily aparece para cobrá-lo e diz que seu chefe não dá segundas chances. Masha até pensa em deixar seu ego de lado e implorar por misericórdia, porém ele faz justamente o contrário e diz que acabará com Sun Gold. De volta ao Billy, Paul joga um combustível no cara e ameaça acender um fósforo para incendiá-lo. Só que bem na hora, a filha do Billy começa a chorar e graças a isso os criminosos descobrem que ela está escondida no armário. E para tentar fazer o cara falar, Paul diz que irá acabar com a vida da filha dele, mas por não concordar que uma menininha seja machucada, Sorter decide mudar de lado e finaliza Paul e os outros homens. Nesse instante, os criminosos que estavam esperando do lado de fora entram no prédio e dizem para Sorter se render. Contudo, ele consegue finalizar alguns apenas ouvindo os barulhos dos seus passos e disparando através das paredes e do teto. Mas ao sair do quarto para acabar com o restante, Sorter é ferido por vários tiros e morre. E eu acho que é verdade quando dizem que todo homem segue pelo menos um código de honra, já que Sorter finalizou um monte de pessoas, incluindo uma mulher, sem demonstrar reações. Mas quando ameaçaram uma garotinha, ele decidiu arriscar a sua vida e seu emprego para salvá-la. E finalmente eu vejo um filme em que as paredes não são a prova de bala, já que na maioria dos filmes de ação os personagens simplesmente se escondem atrás de paredes e ficam salvos como se elas fossem blindadas, quando na realidade um disparo pode perfurar várias delas. Mais tarde, Zack e Ave levam Jake até o cassino e dizem para ele acabar com o Masha, já que Sorter e os outros criminosos morreram, e por isso não poderão mais protegê-lo. Com certa facilidade, Jake consegue entrar no quarto do sujeito e o encontra dormindo. Mas em vez de finalizá-lo como os agiotas mandaram, o cara decide deixar seu ego de lado e pede desculpas para Masha por ter roubado seu dinheiro e sabotado seus negócios, reconhecendo que ele é o maior criminoso
criminosos da cidade. E para confortar seus medos e parar de fugir deles, Jake decide pegar o elevador ao invés de descer pelas escadas. Porém, ele fica preso no 14º andar e se esforça ao máximo para lutar contra sua própria mente, para não deixar a claustrofobia lhe vencer. O medo de ficar trancado em um lugar apertado é tão grande que o cara até pensa em se finalizar com a arma, mas depois de passar vários minutos conversando consigo mesmo, Jake vence a fobia, e o elevador volta a funcionar, o levando até o térreo do cassino. Assim que as portas se abrem, Jake se depara com Masha apontando uma arma. O criminoso quer ser temido, porque seu ego não aguenta o fato do cara ter superado a rivalidade que eles tinham. Mas por estar em paz consigo mesmo, Jake simplesmente ignora as ameaças e deixa o local. Em seguida, ele retorna pro lobby e se senta para jogar xadrez com Avi, que dessa vez finalmente consegue vencê-lo. Então, Avi decide contar toda a verdade, explicando que ele e Zack eram os presos que estavam nas solitárias ao lado do Jake, e que não são pessoas reais, e sim frutos da imaginação do cara. Por isso, eles conseguem ouvir seus pensamentos e prever todos os seus passos. Nas cenas em que os três estavam praticando agiotagem, era sempre Jake que pegava a grana e entregava pros clientes, já que Avi e Zack basicamente não existem de verdade. Tivemos várias pistas disso ao longo do filme, como Zack sentado ao lado de livros de física e matemática, e Avi jogando xadrez toda hora, assim como os presos que Jake havia descrito. Agora que descobriu que o pó não está com os agiotas porque eles não existem, o cara pega a substância e decide devolvê-la para a Masha. Porém, ao chegar no local, ele percebe que o criminoso está ameaçando Rachel. Por fim, Jack permanece calmo e não demonstra sentir medo, mesmo com a vida da garotinha em risco. Isso faz com que o criminoso enlouqueça por conta do seu ego, já que quer ser temido por todos. Como consequência, Masha desiste de viver, e nesse momento é revelado que Sam Gold, o tal chefão do crime que manda na cidade, também não existe, e é só uma representação do ego de Masha. Ou seja, Sam Gold acabou eliminando o cara no final das contas, assim como o assistente dele havia prometido. Fala galera, o que vocês acharam desse final? Conseguiram entender tudo e pegar os detalhes escondidos ao longo do filme? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.